Fala, meu amigo e minha amiga aqui do canal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Esse vídeo é o vídeo 2 que nós estamos falando sobre despesas, tá? O item despesa, ele é muito importante para empresas do lucro real, tá? Então, se você trabalha com uma empresa do lucro real, é dono de uma empresa do lucro real, é contador ou trabalha na área fiscal de uma empresa do lucro real, ou quer aprender mais, você tem que ficar muito atento aqui comigo nesses vídeos, porque eu estou gravando uma série de vídeos, vai ter depois um artigo no nosso site, com todo esse texto aí, mas é muito importante, por quê? A despesa, ela vai fazer o quê? Ela vai reduzir o seu lucro, ela vai reduzir o quê? A base tributável. Tá? Então, você precisa estar muito atento sobre tudo que a gente está falando aqui. Então, eu fiz o vídeo 1, então se você não assistiu o vídeo 1 ainda, vai lá e assiste o vídeo 1, e agora nós vamos falar no vídeo 2 sobre despesas e custos, tá? Então, eu vou compartilhar a tela com você aqui para ficar um pouquinho mais fácil, a gente bater um papo e ter uma interação aqui. Então, vamos lá. Qual que é a distinção entre despesas e custos? Bom, tanto para fins contábeis quanto para fins fiscais, a diferença é muito grande, tá? Então, principalmente quando a gente olha as normas contábeis, a gente não pode esquecer que a legislação do imposto de renda, ela tem diferenças da contabilidade, mas, no geral, na sua essência, na maioria dos casos, ela usa as normas contábeis, tá? Existem diferenças, existem novas normas contábeis depois do IFRS, mas no grosso modo, as normas contábeis prevalecem na maioria dos casos. Então, qual que é a diferença entre custos e despesas? Bom, os custos, eles são itens que vão agregar valor no seu produto, tá? Seja o seu produto de revenda, principalmente no seu produto fabricado. Então, quando você tem um custo, vamos sempre pensar num custo de serviços de terceiros, insumos, num custo de mão de obra. O que vai acontecer? Você vai alocar ele em uma conta do seu balanço lá no ativo, tá? E depois você só vai baixar esse ativo, ou seja, contabilizar isso como uma despesa no resultado, ou seja, um custo lá no resultado, no momento da venda. Quando você baixa o estoque da venda, aí você registra isso lá no resultado, tá? Já as despesas são o quê? São despesas que já vão direto para o resultado. Então, uma energia elétrica da área administrativa, despesa com viagens, despesa com salário do pessoal administrativo, entendeu? Então, tudo isso são despesas e já vão direto para o resultado. Elas não vão para o ativo, tá? Aqui tem uma definição bem legal que o Fábio Fanucci colocou no seu livro, né? Que é o seguinte: a legislação define custos como as despesas e os encargos relativos à aquisição, produção e venda dos bens e serviços objetos das transações de contas próprias. Com essa definição são custos: aquisição de mercadorias, objeto de revenda pelas empresas comerciais, aquisição de insumo. Então, esses insumos o que são? São materiais que integram o bem, objeto de produção das empresas industriais, materiais de embalagem e materiais auxiliares empregados na produção, mão de obra contratada para a realização de serviço ou do produto vendido, energia elétrica, vapor, rendimentos pagos ou creditados a terceiros, os impostos sobre essa produção, esses produtos, quebras e perdas de produção ou nos estoques, e encargos de depreciação, exaustão ou amortização, tá? E aí, dessa forma, se define despesas operacionais, são as que são realizadas obrigatoriamente pela empresa, não correspondem a custos, né? Então, por exemplo, despesas operacionais, viagens, juros, comissões bancárias, aluguel, propaganda, tudo que não está vinculado diretamente à produção, tá bom? Então, um outro ponto importante aqui, uma diferença básica, né, entre custo e despesa, é que as despesas possuem um efeito imediato na composição do lucro, elas afetam na hora.
o lucro. Já os custos, eles possuem um efeito imediato, pois, como, né, foi comentado, ele só vai passar ele vai ir para o seu ativo, né? Ele só vai ser dado baixa nesse ativo no momento da realização da receita, ou seja, da venda dos estoques. Aí sim ele vai incorporar a sua DRE, o seu resultado, tá? Então é esse que é o ponto. Se você tem um custo, tá? Você tem um custo que você tem que compor esse custo, você não pode jogar ele para DRE, porque senão você vai estar prejudicando o seu resultado e você pode ser multado, você pode ter uma ação, um auto de infração. A mesma coisa pode acontecer com uma despesa também, sabia? Se você registrar uma despesa, em vez de registrar ela na DRE, você registrar ela no ativo, por que que você pode ser multado? Qual seria o motivo? Até vou fazer uma pausa aqui de reflexão. Se você tinha uma despesa, você não reduziu o seu lucro e contabilizou lá no ativo. Lá na frente você viu que estava alocado errado e baixou para o resultado. No ano seguinte, porque você, como se diz, protelou ali uma despesa de um ano anterior, de um período anterior, você jogou no ano da frente. Então, essa despesa passa a ser indedutível, porque ela perde o regime de competência, entendeu? Então, eles andam juntos. A alocação de custo, a alocação de despesa na DRE e o regime de competência. Tudo isso pode fazer com que sua empresa apure o imposto de renda de forma errada. Então, muito cuidado sempre, tá bom? E aí, continuando aqui, os artigos 301 e 302 do Regulamento do Imposto de Renda 2018 são claros ao estabelecerem quais os elementos que serão obrigatoriamente registrados em conta de estoque até o momento em que ocorrer a venda. Essa regra não difere substancialmente da prevista nos itens 10 e 11 do CPC 16, tá? Então, isso é muito importante, porque, que nem eu falei antes, as normas contábeis, nesse caso aqui, a gente está citando o CPC 16, que trata das normas contábeis pelo IFRS, são idênticas, iguais ali com o regulamento do imposto de renda, tá bom? Então, isso é muito importante. Um ponto que nós temos que tomar um pouco de cuidado é em relação a perdas normais e perdas anormais, tá? Por quê? Quando você tem perdas normais, essas perdas elas integram o custo de aquisição dos estoques. E as perdas anormais são registradas em contas de despesas, tá? E aí tem um probleminha aí que depois a gente vai falar mais na frente, que pode ter algum tipo de perda anormal que pode ser indedutível, ok? E a mesma coisa aqui para o teste de impairment, tá? Quando você tem impairment, esse impairment ele deve ser reconhecido como despesa, e aí você também tem que avaliar se ele vai ser dedutível ou não. Muitas vezes, o impairment, né, eu acho que na maioria das vezes, esse impairment ele vai ser indedutível, tá bom? Então, não sei se eu consegui deixar claro aqui para vocês, deixa um like aí, ou um comentário se você tiver outras dúvidas, mas essa parte de despesa e custo é muito importante, essa alocação, essa correta alocação, e também por conta do regime de competência, tá? Fica aqui com a gente que em breve estarei gravando aí a continuação dessa série, tá bom? Abraço, fica com Deus aí, sucesso. Tchau, tchau.